Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. A bola da vez na saúde suplementar é o cancelamento unilateral dos planos pelas operadoras de saúde. Só nos últimos 2 meses houve alta de 170% nas reclamações do tipo, na comparação anual, de acordo com a ANS, que é a agência que regula esse setor. O problema é que, em muitos casos, esses cancelamentos atingem pacientes que ainda estão em tratamento, além de idosos e crianças com necessidades específicas. Depois de muitos relatos saírem na mídia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou um acordo feito com as empresas para suspender os cancelamentos. Mas o que está acontecendo na prática? A partir de um caso de um aposentado que teve um cancelamento do seu plano, a gente vai explicar o que as regras da ANS permitem ou não e como ficam os clientes afetados, quais as opções que eles têm, se eles estão amparados pela lei e como fazer valer os seus direitos, né? Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Para conversar comigo sobre esse assunto, nós temos 3 convidados hoje aqui no programa. Eu vou apresentar para vocês quem que está aqui comigo na mesa para a gente começar essa conversa. Bom, tem aqui o Bruno Maglione na minha frente, que ele é advogado especializado em contratos. Oi, Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com os colegas e convidados para discutir por um tema tão relevante. Temos também do lado dele o Marcos Patulo, que é advogado especializado em direito à saúde, já veio aqui, né? Então, bem-vindo novamente, Marcos. Oi, Jamile. Para mim é um prazer participar novamente. Queria cumprimentar o Bruno e os demais convidados e estou à disposição para discutir esse tema tão importante para os consumidores. Maravilha. Falando em tema, né, de consumidor, temos aqui um consumidor de plano de saúde, que é o senhor José Roberto da Costa Pinto, aposentado, que vai contar um pouco para a gente a história dele, né? Então, seja bem-vindo ao nosso programa, seu José. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Legal. Para a gente começar essa conversa, então, a gente vai partir do caso do seu José, né? Ele é aposentado, tem 72 anos. Ele é cliente do mesmo plano desde 2017, né? Teve algumas migrações aí, né, nesse histórico de consumidor de plano de saúde para ele. E o último plano de saúde não é um plano individual, né? É um plano de saúde coletivo e esse plano foi encerrado pela operadora em dezembro de 2023. E qual que é o ponto? Esse cancelamento paralisou o tratamento da esposa do seu José, que está no meio de tratamento de um câncer, né, desde 2019, pelo que o seu José contou para a gente. Então, a partir de janeiro de 2024, ela ficou sem esse tratamento, né? Então, seu José, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, a partir daí, né, como que está a situação agora, e fica à vontade se o senhor quiser fazer alguma pergunta também. Então, eu fiquei sem chão quando isso aconteceu, né? E de início, logo contratei um escritório de advocacia, que é o Vilhena Silva, mas eu gostaria de deixar para a gente discutir o seguinte ponto. O plano coletivo, a gente não fica sabendo do contrato. Quais as cláusulas do contrato que diz lá? Porque eu nunca imaginei que tivesse uma cláusula que o plano unilateralmente pudesse terminar, encerrar o contrato. Porque existe uma lei que permite isso. E se eu soubesse, se eu tivesse tido acesso a esse contrato que me esclarecesse que isso poderia acontecer, eu não teria feito um contrato coletivo. Eu teria feito um contrato individual, não é?
Então eu me sinto enganado. Para mim, chega a beirar um estelionato isso. Na hora que o cara me oferece um plano, eu entro sem saber que isso pode acontecer. E o que é mais grave, o plano me coloca me oferece um outro plano que me tira os hospitais de referência, aonde a minha esposa faz o tratamento de câncer no AC Camargo. E o pior, ela não tem alta médica. Eu tenho aí, eu li, né, o atestado do médico dizendo que ela só vai ter alta médica lá em 2000 nós estamos em 26. Agora, como é que eu vou levar minha esposa para um outro sistema de saúde sem um prontuário médico? O outro médico vai saber como é que está a situação dela? E se ela piorar de saúde? Quem é o responsável? É a lei? Então, essa lei tem que ser modificada, ou no mínimo tem que ser informado o consumidor. Que ele pode de uma hora para outra, ficar sem nada. Então, eu quero colocar isso para a gente discutir aqui. Legal. Então, vou abrir aqui para os advogados, né? O que diz a lei, né, vigente hoje no país sobre esse ponto que o senhor José trouxe, né, do cancelamento unilateral? E também em relação à informação, né? Como informar isso para os consumidores? Bom, eu acho que primeiro eu vou tentar trazer aqui alguns aspectos mais contratuais gerais, até por ter um colega especialista aqui na área da saúde, eu não vou querer aqui me arriscar a cometer alguma gafe. Mas eu acho que o ponto que o senhor José tocou, que eu acho que é o mais sensível, o mais relevante e que é um direito básico do consumidor, é a questão da comunicação, da informação, né? Independente de ser um contrato vinculado a plano de saúde, à área da saúde, o direito do consumidor é claro que o consumidor tem que ter acesso a essas informações de maneira clara e inequívoca, né? Então, acho que é um primeiro problema que a gente tem aqui é essa questão de ausência de informação. Não tem acesso ao contrato, não tem acesso às cláusulas que vão regrar esse contrato. Então, acho que esse é um problema que não tem muito o que discutir e ele é gravíssimo, né? Partindo para a questão da área da saúde, acho que a modalidade do plano acho que é o primeiro ponto a ser analisado, né? Então, ele bem destacou, não é um plano de saúde individual. Se fosse um plano de saúde individual, a gente tem duas situações em que essa rescisão unilateral poderia ser efetivada. É que no caso dos planos coletivos, eles são vinculados a uma empresa, né? Só para tem a questão do... entender. Exato. Às vezes tem uma operadora que faz uma associação, uma entidade de classe, enfim, não é diretamente o consumidor com a própria operadora que faz esse contrato, né? E quando é isso, né? Quando tem essa situação de ser um contrato direto, individual ou familiar ali, ou inadimplemento contratual, deixou de pagar por um período considerável, né, 60 dias ali e tudo mais, ou fraude, né? A gente tem muitas situações de fraude, reembolsos ali que são questionáveis, doenças prévias que não são informadas, mas tirando essas situações de inadimplência ou fraude, e que mesmo assim ainda tem a regra de ter uma notificação, o consumidor ser avisado com tempo hábil, inclusive para se explicar em caso de suposta fraude ou de purgar a mora, né, de efetuar o pagamento ali numa situação de inadimplência, quando a gente migra para uma ideia de plano coletivo, a situação fica um pouco mais diferente, né? Existem aí sim situações em que o plano de saúde vai poder pensar numa situação de rescisão unilateral, mas mesmo assim a gente ainda tem regras, né? A lei ela não é tão clara ali no sentido de quais são os contextos em que isso pode ser efetuado, mas a gente parte para princípios também contratuais, equilíbrio contratual. Às vezes é um contrato ali coletivo que passa a ficar muito oneroso para a empresa e ela não vê mais vantagem naquilo, mas mesmo nesses cenários tem a questão da notificação, tem que dar a oportunidade para o consumidor se organizar, não ser pego de surpresa. O contrato vai regrar ali essas situações, as exigências mínimas que o plano vai ter que apresentar para justificar esse eventual desequilíbrio, né? E que o problema muitas vezes é essa ausência de comunicação, como foi o caso em que o consumidor simplesmente é surpreendido com uma negativa de prestação ali, e aí que ele vai descobrir que o plano dele foi cancelado, né? Não é que ele foi notificado e foi surpreendido também. É uma surpresa ainda pior na medida em que ele é constrangido ali numa situação de surpresa, né? Numa necessidade de utilizar um plano.
ele é impossibilitado. Agora, no caso do seu José, a situação ainda é pior, né? Porque esse cancelamento se deu em uma situação em que o usuário ainda estava alta, né? Em tratamento, né? Então, é uma questão que não está prevista na lei, mas o próprio STJ já analisou o tema, já discutiu sobre essas situações e decidiu que o plano de saúde, nesses casos, não pode ser interrompido, né? E enquanto não tem o tratamento não é finalizado, não tem a alta médica, né, como ele bem colocou, não poderia aí ter uma interrupção injustificada ali né, unilateral do plano. É claro que nesses contextos o consumidor tem que continuar pagando, tem que continuar honrando a sua parte, porque senão aí ele daria margem a uma rescisão, mas aí seria uma rescisão motivada, né? Não seria uma rescisão simplesmente unilateral sem qualquer justificativa, né? Então acho que esse pano de fundo contratual, que não entra tanto aí nas especificidades da área da saúde, são importantes para a gente começar uma discussão, né? Então, comunicação, informações claras e algumas regras básicas que vão sim permitir que a empresa se proteja, entre aspas, né, de um eventual desequilíbrio contratual, mas no final do dia o consumidor obviamente vai ser protegido e não vai ser surpreendido de uma maneira que ele vai ficar ali totalmente vulnerável a uma informação nova e não vai ter para onde correr, né, no final do dia. Acho que... Eu acho que, antes de abrir para você, Marcos, eu vou trazer um dado aqui para gente, que eu acho que é importante para complementar esse pano de fundo, né, que ele falou, que é a questão das reclamações, né? Nos últimos 2 meses, houve alta de 170% nas reclamações na ANS, né, comparando com o ano passado, sobre cancelamento unilateral dos planos pelas operadoras, muitas vezes, inclusive, no meio do tratamento, né? Como é o caso do senhor José. Então, Marcos, o que acontece? O que está acontecendo? Bom, as colocações do Bruno foram perfeitas, né? Ele analisou a questão, assim, tanto do ponto de vista contratual quanto do ponto de vista regulatório, assim, de uma forma brilhante. Realmente, tudo que ele disse é o que está acontecendo mesmo, né? Eu queria acrescentar, na verdade, algumas nuances aqui na fala dele, porque, de fato, assim, a lei dos planos de saúde, ela regulamenta a rescisão dos planos individuais familiares. O artigo 13 da lei diz, só pode cancelar em caso de inadimplemento ou fraude, né? E ela é silente com relação aos planos coletivos. Daí tem uma interpretação, a própria ANS já editou uma resolução dizendo que, a operadora nos planos coletivos, ela pode cancelar desde que notifique previamente com 60 dias de antecedência e tudo mais, né? E daí a interpretação que as operadoras fazem é que os planos coletivos podem ser cancelados. O primeiro problema que eu vejo nisso é que quando a gente fala plano coletivo, a gente está diante de diversas realidades distintas. A gente tem planos coletivos com muitas vidas, assim, com mais de 100 vidas, em que talvez uma ideia de rescisão unilateral até tenha um sentido, porque realmente pode gerar uma onerosidade excessiva. Tem ali uma empresa que talvez eventualmente tenha uma paridade de armas ali na negociação com a operadora e que faz sentido você ter essa possibilidade de rescisão unilateral, caso realmente haja um desequilíbrio acentuado no contrato. Mas nós temos também uma grande maioria ali de contratos que tem menos de 30 vidas, temos contratos coletivos por adesão, que são os contratos que o Dr. Bruno disse, né? Uma entidade de classe firma, né, com a operadora, e quem adere a esses contratos é o consumidor individualmente, né? Por exemplo, eu como jornalista contrato plano de saúde por meio da sua entidade. Perfeito, é isso aí. Os advogados, por exemplo, tem lá a CAASP, né, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Entendi. Você pode aderir ao contrato, por isso que ele é um contrato por adesão. Mas nesse caso, embora haja o contrato entre a entidade e a operadora, e daí você tem ainda a administradora de benefícios fazendo essa intermediação, a adesão ela é individual pelo consumidor. Eu entendo que a vulnerabilidade desse consumidor é igual a de um plano individual familiar, não tem mudança. O consumidor, sim, existe um grande problema de representatividade por parte dessas entidades. A gente sabe que elas mal participam de negociações, por exemplo, em reajustes, e não existe assim, vou negociar se vai ter ou não uma rescisão. Na verdade, acontece, a operadora notifica a rescisão quando interessa e isso quando acaba notifica, né? Quando notifica, perfeito, porque a gente, inclusive, atendeu muitos casos, Bruno, de consumidores que não foram notificados. Eles descobriram que foram fazer exame e descobriram que o plano estava cancelado. Então, nesses planos com menos de 30 vidas, ou mesmo nos planos coletivos por adesão, eu entendo que esse tema da rescisão tem que ser visto de uma forma diferente. A gente tem que suavizar um pouco a interpretação fria, né, de que pode cancelar,
para olhar a realidade do contrato. Então, nesses planos, por exemplo, com menos de 30 vidas, a gente tem... e daí, quando eu falo plano com menos de 30 vidas, só para quem não conhece, né, entender a gente, seria uma empresa, né, um CNPJ, que faz o contrato com a operadora e os beneficiários são seus sócios e os empregados dessa empresa, mas acaba tendo, sim, muitas vezes uma família usa um CNPJ para contratar, porque... E daí entra no outro tema que importante que o senhor José tocou. Ele disse em determinado momento, se eu soubesse eu teria contratado um plano individual. Mas não tem, senhor José. No mercado hoje são escassíssimos os planos individuais. A gente praticamente não tem. Por quê? Porque as operadoras fogem desse produto. E por quê fogem desse produto? Porque nos planos individuais nós temos duas regras que acabam regulamentando o produto de uma forma mais restrita do que dos coletivos. A primeira delas, o reajuste. Né? Nós sabemos que nos planos individuais e familiares o reajuste ele é regulamentado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então ela edita, ela fala, o reajuste máximo para o contrato vai ser X. Ela fala exatamente qual vai ser. Até saiu um recentemente, Saiu né? recentemente, eu não lembro se foi 4 ou 5%, saiu recente, mas foi mais ou menos isso, tá? E como eu já disse, a regra de rescisão do contrato, que só ocorre em caso de inadimplência ou fraude. Então esses planos ficaram super escassos. As grandes operadoras que hoje, pelo menos a gente está aqui em São Paulo, que comercializam planos aqui em São Paulo, elas não têm mais planos individuais e familiares. Então o consumidor, ele tem que ir para os planos coletivos. Hoje, mais de 80% do mercado está nesses planos coletivos, né? Desculpa te interromper, Imagina. mas considerando que o universo de pessoas com plano de saúde no país hoje é de 50 milhões de pessoas, 51, se eu não me engano. 51. É bastante, né? É muita gente. Muita gente. Então, 80% está... quer dizer, o que significa dizer que 80% das pessoas estão em planos coletivos? Significa que 80% das pessoas estão sujeitas à rescisão unilateral de contrato, 80% dessas pessoas estão sujeitas a reajustes que não são regulamentados pela agência. Essa é a realidade, né? E lógico, muitas vezes são bem superiores, né? Não, muitas vezes não. Assim, quase sempre, né? Assim, se a gente pegar nos últimos 10 anos, sempre, assim, a grande maioria dos contratos coletivos, lógico, quando eu falo, novamente eu entro naquele tema, quando eu falo contrato coletivo eu estou meio generalizando, né? Estou falando a regra geral, óbvio que pode ter alguns contratos que eventualmente tenham reajustes inferiores, mas assim, é exceção da exceção da exceção. A regra os reajustes dos planos coletivos têm sido superiores a 15%. Ontem mesmo eu peguei um caso no escritório de 39%. Né? Então, esse é outro tema, reajuste, né? Mas na questão das rescisões unilaterais, esse problema que o senhor José mencionou de não receber o contrato, de não saber da regra, é gravíssimo. E isso ocorre reiteradamente. Não é só o senhor José. A grande maioria dos consumidores que estão em contratos coletivos, eles não têm acesso às condições gerais. A operadora às vezes fala, tá no meu site. Tá, entra lá no site e tenta pegar. Achar, né? Imagina o senhor José entrando no site da operadora e ele vai ter que saber qual que é o produto dele, qual que é o registro. Não, porque é o mesmo produto. Não, mas esse daqui não grande, é uma lista grande, os nomezinhos. Os nomezinhos e tal. Eu que sou advogado especializado, eu até acho, porque assim, eu sou advogado especializado em saúde, eu vejo isso todos os dias, advogo na área, tenho formação para isso. Mas e o consumidor, que é vulnerável, que tem dificuldade, quando eu falo vulnerabilidade, dificuldade não só às vezes física, mas técnica até para mexer com essas questões. Será que ele consegue ter acesso a esse contrato? Quão fácil é isso? Né? E daí tem um outro tema, até vou já, né, não vou me estender mais. Tem a questão vai dar tempo pra gente falar de várias coisas. Tem a questão da portabilidade, né? Porque um argumento das operadoras o consumidor tem o contrato cancelado, mas ele pode fazer a portabilidade. Tá bom, vai lá fazer. Esse era um ponto que eu queria trazer, Marcos, também. Como que fica, então, nesses casos? Como fazer a portabilidade, né? Dá para fazer quando cancela? Tem que ser feito antes de cancelar? Como como viabilizar esse tipo de portabilidade? Normalmente, na prática, como o caso do seu José, o consumidor já foi surpreendido, já está com o plano cancelado e aí muitas vezes a nova operadora acaba criando uma restrição, implicando em ter que superar as carências, às vezes, do novo plano e tudo mais. Acaba não sendo uma portabilidade. Não é uma portabilidade na prática, é um novo plano, né? E aí muitas vezes isso inviabiliza na prática o prosseguimento de um tratamento e tudo mais. Então, o correto, na verdade, até por isso a importância da notificação e de tudo mais, é que essa portabilidade efetivamente tem esse período aí de transição
e que aí as carências todas sejam superadas. E aí, obviamente, o consumidor ele vai ter que se adequar às novas regras do novo plano, valores e tudo mais, mas pelo menos a questão de carências, esses prazos, fica superado exatamente porque a portabilidade foi ali cumprida na sua essência. Agora, eu não sei estatisticamente quantas situações de rescisão são feitas sem a notificação, e aí, infelizmente, a sensação é de que boa parte, porque a sensação na prática é que pega um bloco ali e rescinde tudo. E aí eu não separei se naquele bloco tinha alguém em tratamento, se não tinha. E aí depende do consumidor falar, opa, pera lá, tem um tratamento, tudo bem, então vamos ajustar aqui quando tem algum ajuste, mas meio que trata tudo de maneira igual, como se não tivessem ali especificidades, né, que merecessem uma atenção especial e que... Eu queria até comentar isso, pegar só o gancho, Bruno, que você falou uma questão muito importante, porque as operadoras fizeram uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, né? Com o Lira, falando, nós vamos rever as rescisões, nós vamos olhar as situações dos doentes graves, as pessoas com tratamento contínuo. Eu não recebi um cliente no meu escritório que tenha recebido contato da operadora e falado, não, a gente vai rever a sua rescisão. E eu até pergunto, como que eles vão fazer isso? Eles cancelaram para, assim, uma infinidade de pessoas. Muita gente recebeu. Como é que eles vão fazer isso? Isso não foi feito. Esse é o ponto. Questionamento que surgiu depois do encontro com o Lira, né? Que supostamente teriam chegado a um acordo para tentar de alguma maneira remediar. Mas ninguém apresentou que acordo foi esse. A questão foi um acordo mais verbal, de conversa, né? Mas ninguém apresentou, nem que fosse em bullet points ali, olha, as metas são essas, como são várias operadoras, a gente não vai redigir um documento único, porque, enfim, para evitar que uma não aceite isso ou outra não aceite aquilo, mas tem aqui algumas diretrizes, alguns guias, algumas orientações, não, nada. Então a sensação é que foi realmente para frear ali, sei lá, uma CPI ou alguma investigação um pouco mais profunda que fosse a fundo ali e identificasse ainda mais problemas, mais política do que técnica. Mais política do que técnica, e aí, infelizmente, o consumidor fica vulnerável, né? Segue vulnerável, porque ele já estava, né? Porque a questão não foi resolvida e esses cancelamentos não foram, pelo menos formalmente, revisitados ou reconsiderados, né? E acrescentando só... a ANS foi uma mera coadjuvante em tudo isso, né? A minha pergunta, que ninguém me respondeu ainda, é por que eles foram na Câmara dos Deputados debater esse assunto? A gente tem uma agência que regulamenta o setor. Ela tinha que ter sido protagonista nesse assunto. A ANS eu não vi uma nota da ANS falando desse assunto. A ANS não convocou uma audiência pública. O IDEC pediu até para a ANS fazer uma audiência pública, ela poderia ter chamado os atores, vou chamar aqui as operadoras, os consumidores, vamos ver como que a gente pode tocar desse assunto. A ANS fingiu que simplesmente não era com ela, né? E daí foi para a Câmara dos Deputados debater esse assunto, assim, muito estranho, e sem formalização nenhuma. Isso tinha que ter sido feito através da ANS, com eventualmente uma resolução, né, que falasse, tais contratos de registro tal vão ser revistos, assim, isso tinha que ter sido formalizado. A impressão que passa, o colega falou perfeitamente, tentar eventualmente barrar uma CPI. Existe um projeto de lei, senhor José, o senhor mencionou que a lei tinha que mudar, existe lá um projeto de lei, que inclusive a gente sabe que uns artigos limita as rescisões dos planos coletivos, né? E isso vai pegar fogo agora, é um assunto que vai, né, ser discutido. E agora, de novo eu pergunto, por que foram na Câmara dos Deputados discutir isso? A gente sabendo que tem uma CPI para rolar, sabendo que tem um projeto de lei lá, né? E abafaram o assunto, né? Porque o assunto meio que morreu, assim, mas assim, o consumidor... Que apareceram até outros assuntos, né? Mais impactantes na frente. O consumidor que tá lá, sim, tá lá. Teve que entrar com ação judicial, gastou com advogado, e todo um desgaste que envolve uma ação judicial, porque a ação judicial, assim, não entra com ação judicial. Pô, é desgastante. Esse é um ponto que eu quero aproveitar que você me deu esse gancho, Marcos, para perguntar, então, o que que tá rolando e qual que deve ser a atitude, né, dos consumidores que se encontram na mesma situação que o senhor José aqui. O que resta a fazer? Qual que é o caminho? De fato, só via tribunal? Tem algum outro caminho? O que vocês têm visto? O meio, mas assim, na situação do senhor José, ou da esposa do senhor José, sem dúvida, entrar com ação judicial é inevitável, né? Uma pessoa que estava em tratamento, que teve tratamento de câncer interrompido. Que ainda deveria estar em tratamento, né? Então, assim, não tem como não entrar com ação judicial nesse caso dele. Agora, dependendo da urgência do consumidor, ele pode... A ANS dispõe da notificação de intermediação preliminar, que a gente chama de NIP, né?
chama Espaço NIP, né? Você entra lá no site da ANS, tem lá o Espaço NIP, você cadastra a sua reclamação. E essa reclamação muitas vezes ela é efetiva, tá? Existe um grau bom de resolutividade e nesses casos o que eu recomendo o consumidor pode cadastrar uma NIP, porque a operadora vai ser intimada, né? Vai ser notificada pela ANS para dar uma resposta, se resolver, maravilha, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, tá? Da NIP, para quem quiser ir lá consultar e manifestar. Você entra lá com a plataforma Gov, a conta Gov, né? A conta Gov e registra. Isso tem tido bastante, principalmente nas questões assistenciais, assim, negativas de cobertura, muitas vezes resolve. Tá? Esse é um outro ponto que eu gostaria de saber também. Desculpa te interromper, imagina. Marcos. Mas é entender quais os tipos de caso que tá acontecendo isso, né? Esse tipo de negativa, ou de tratamento, ou de cancelamento mesmo, unilateral. Envolve, assim, alguma enfermidade específica? Não. Ou é bem variado? Não, assim, os cancelamentos que a gente teve aqui, pelo menos em São Paulo, os que eu tive notícia, eles cancelaram com entidade, foram planos coletivos por adesão, a maioria. Tiveram também coletivos empresariais, mas assim, os que acabaram afetando assim, em massa os consumidores foram coletivos por adesão. Então foi uma entidade de classe inteira que foi rescindida. E todos os consumidores que tinham aderido individualmente, por consequência, também foram rescindidos, né? A questão é que nessa universalidade de contratos tem um monte de gente com câncer, um monte de pessoas com transtorno do espectro autista, um monte de pessoas que tinham cirurgia marcada, gestante, quer dizer, tem um monte... Ou seja, que precisa de um acompanhamento durante um tempo maior, Isso, né? Perfeito. E daí eu queria mencionar a decisão do STJ, que o colega mencionou, perfeito, é o tema 1082 do STJ, que diz que nessas situações, quando tem um tratamento necessário para garantir, né, a saúde do consumidor ou a incolumidade física do consumidor, essa rescisão era considerada abusiva. Então é possível ingressar com ação judicial e discutir, pedir pelo menos para que o contrato seja mantido para até a finalização desse tratamento. Acho que o ponto que você levantou, né, de alternativas, acho que o Marcos foi preciso. É muito dependente do timing que o consumidor está ali na situação, porque realmente... Se tiver tempo para essas medidas extrajudiciais e via agência, eu nem conhecia essa ferramenta, é excelente, bom saber. Mas o judiciário, pelo menos para esse aspecto, é muito ágil e realmente você consegue ter preferências. As tutelas de urgência elas são concedidas se tudo estiver realmente de acordo com a questão fática e documental baterem. Em questão ali de dias, de um dia para o outro, você consegue uma tutela de urgência para que esse plano seja efetivado, cumprido, o tratamento siga e prossiga. Mas é um desgaste. Realmente, para quem atua no contencioso como a gente sabe, não é agradável, né? Ninguém se vangloria de, olha, consegui uma tutela. Não, é desgastante, é um esforço, ainda mais numa situação de uma doença grave, de uma situação em que a pessoa já está desgastada com a situação que ela está vivendo, ela tem que ter esse... desgaste, procura advogado, se vale do judiciário, mesmo tendo essa facilidade, é uma situação ali que você fica na ansiedade, não vai conseguir, então assim, infelizmente poderia ser uma situação muito mais fácil de direcionar, porque a decisão do STJ é muito clara em quais são os cenários e situações que o plano não pode ser, né, rescindido. Por favor, né? Já que você comentou, então quais são essas, para ficar claro aqui para o nosso... comentou, isso, listou, né? Reforçar, então vamos reforçar. Você tem um plano coletivo que é cancelado, né? Mas existe o beneficiário que está em tratamento e é um tratamento, né, a decisão fala, eu não vou lembrar exatamente os termos da decisão, mas ele fala que é um tratamento necessário para a garantia da saúde ou da incolumidade física do consumidor. Aí fica aquela interpretação assim, o que é incolumidade física? Aquele tratamento, né, que não pode ser interrompido, aquele tratamento que precisa ser feito naquele momento, senão gera um dano irreversível. Exatamente o caso da esposa do seu José. Acho que isso é um ponto interessante também, talvez se a gente puder destacar e deixar para as pessoas depois terem um acesso facilitado, pelo menos a descrição do tema 1082, porque a decisão como um todo do STJ, aí óbvio, para quem não conhece os termos técnicos, talvez fique um pouco mais complexo para compreender. Mas a gente pode colocar o link mas também. Mas o tema por si só ele é curto, então o tema facilita e acho que ajuda bastante o consumidor, pelo menos ter isso claro na cabeça dele, de falar, olha, ainda que eu receba uma notificação, ainda que eu receba, ou seja surpreendido com a informação de que meu plano foi cancelado, se eu estou enquadrado em uma dessas situações, eu tenho sim direito de manter o meu tratamento e aí, enfim, vou ter que me valer de um advogado, vou ter que ter esse esforço adicional, mas
posso também ter ao mesmo tempo um respaldo aqui que meu tratamento não vai ser interrompido. E né? uma coisa importante, né? Porque nós somos advogados, né? Mas acho que para quem não é advogado e está ouvindo a gente, quando a gente fala tema 1082 é uma decisão que tem um caráter vinculante do STJ. Assim, não é uma decisão que não é Isolada, um mero entendimento. O que é um caráter vinculante? Assim, significa que os tribunais têm que seguir esse entendimento. Significa que os tribunais estaduais, é como se o STJ dissesse para os tribunais estaduais, olha, esse tema aqui tem que ser decidido dessa forma. Entendi. Tá? Então, assim, é o que a gente chama de recurso repetitivo, né? Então, assim, repetitivo por quê? Porque são inúmeros casos que foram apreciados e o STJ meio que Pacifica o tema. Ele fala o seguinte, planos coletivos, se houver cancelamento com pessoas em tratamento, esses beneficiários têm que ser mantidos no contrato. E essa decisão, ela uniformiza a jurisprudência sobre esse tema, tá? Então, um tema, é uma decisão muito forte. Ela não é uma lei e tudo, mas ela tem força de lei, né? No final do dia... no final do dia, sim, sem trocação, é isso que vai ter que ser aplicado. Entendi. Né? Gente, eu vou precisar caminhar para o fim aqui. Então, antes de fazer uma última rodada aqui de mensagens, eu queria perguntar se o senhor José tem alguma outra dúvida. Não, eu gostei muito das explicações aí. Eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. A gente tem que... Eu nem sei. Eu estou aí com o Vilhena Silva, né? Já fomos para a segunda instância e eu estou aguardando. E eu acredito que eu vou continuar. Porque ele não pode, pô. Minha esposa tem que acabar o tratamento. E ela voltou a fazer o tratamento depois que vocês ingressaram no tribunal, no judiciário? Então, agora nesse recurso para o TJ, já foi me dado lá uma liminar, chama que é a liminar, e ela, na verdade, ela faz um acompanhamento que de 6 em 6 meses ela tem que fazer um PET scan. Então, veja, uma coisa que não é tão gasto assim, né? E eu vou continuar, porque já foi me dado a liminar, nós vamos continuar. Entendi. Eu só gostaria de acertar mesmo, é que o pessoal tem que saber que pode ser excluído do plano de uma hora para outra. Para não ficar com aquela sensação que a gente foi enganado. Queria então que vocês passassem, né, agora no fim da nossa conversa, uma mensagem final, né, para os consumidores de plano de saúde, o que eles devem esperar, o que pode vir de novidade, até porque você comentou, né, Marcos, que tem um projeto de lei em andamento que resvala nesse tipo de questão, né, que trata sobre isso também. E, enfim, o que o consumidor de plano de saúde, né, o cidadão pode esperar do que vai vir, do que pode vir de lei e, enfim... Se tem alguma outra, não vou nem dizer dica, né? Se tem algum outro caminho que vocês aconselham para quem se encontra numa situação de algum conflito com o plano de saúde. Olha, eu até acho que vale assim a questão que você comentou de dica, né? Acho que é uma orientação relevante, acho que para qualquer situação que a gente se encontre como consumidor, né? Que a gente tem que desconfiar muito quando a gente não tem acesso a essas informações básicas, contrato, regras, condições, obrigação de parte a parte. Acho que a gente tem que tentar fugir de situações em que a gente se sinta já de largada ali, vulnerável, sem essas informações básicas, né? Então, acho que partindo do pressuposto que a gente está ali já com as informações e conseguiu entender esse regramento, aí óbvio, com relação aos planos de saúde, tem esse risco sim, né, dos cancelamentos, enfim, considerando que houve a notificação, considerando que essas regras básicas foram cumpridas, mas enfim, se a gente se encontrar num cenário em que esse cancelamento foi abusivo, foi inesperado, não foi cumprido essas obrigações mínimas, aí acho que o caminho, enfim, não são limitados, né? A gente se vale muito mais do judiciário na situação, porque normalmente é uma situação de urgência. Então, pelo menos na minha experiência prática, os casos que eu tive acesso já eram casos que realmente a urgência exigia ali um ajuizamento de ação de um dia para o outro para conseguir uma tutela, conseguir essa liminar, para que o tratamento não fosse interrompido, né? Então, acho que
tentar se atentar antes de se comprometer e se vincular a algum contrato, alguma associação, mas se isso acontecer, estar ciente de que pelo menos o judiciário, com todos os problemas que ele tem, que a gente conhece, ainda assim é um caminho super relevante e eficaz para solucionar esse tipo de problema se ele vier a acontecer. Eu acho que a gente está num cenário de crise do setor, né? A gente tem diversos assuntos que estão afligindo os consumidores, além das rescisões unilaterais. Agora vai começar a temporada de reajustes, né? Então a gente já viu que alguns consumidores receberam ontem notificações, então vai vir esse tema que eu acho que é um tema importantíssimo e que deveria ser melhor regulamentado, né? O reajuste dos planos coletivos, que acaba gerando ali um efeito bola de neve, né? Porque 30% no ano, 20% no outro, 10% no outro, só que daí sempre o reajuste já vem em cima de uma base de cálculo muito maior, né? Isso acaba gerando, né, uma onerosidade bastante considerável para o consumidor. E a gente tem outros temas que estão aí quentes, por exemplo, descredenciamento de prestadores, isso está acontecendo muito, então a gente pega situações de consumidores que estão em tratamento perante um determinado hospital, e até o senhor José falou, né, que assim, como é que eu vou trocar de hospital assim, né? Se é uma doença grave, né, é importante, você já tem toda uma confiança com a equipe médica, tudo, então a gente tem tido muito descredenciamento, e a lei fala que quando tem descredenciamento você tem que ter a substituição desse prestador por um outro equivalente, então, e isso raramente acontece, né? Então é um tema que está quente. E a questão das portabilidades, né? A portabilidade, o direito de você sair do contrato que você está e carregar as carências que você já cumpriu numa nova contratação, e a gente tem visto muita dificuldade dos consumidores efetivar essa portabilidade, tem tido muita seleção de risco, e quando eu falo seleção de risco a operadora negando a contratação. Por exemplo, você tem essa doença, não vou contratar. O que eles falam assim, na verdade, muitos corretores nem encaminham a proposta, falando, essa operadora não aceita pessoas com mais de 60 anos. Essa outra operadora não aceita com mais de 70 anos. Isso não existe, tá, gente? Tem essa de não aceita, entendeu? A lei fala que você não pode, a seleção de risco ela é proibida. Né? Tendo esse tipo de resposta, você tem que fazer uma notificação, né, para a operadora, pedindo que seja emitida, né, a proposta, né, para adesão do seguro. Mas isso via judicial? Não, pode ser uma notificação extrajudicial, né, até para mostrar para o juiz que você tentou realmente efetivar essa contratação. E, sendo negado, é possível, né, ingressar com a ação, porque essa prática ela é abusiva, ela é ilegal. Tá? A ferramenta que você comentou no portal da ANS serviria também para esse tipo de situação? Pode cadastrar uma NIP, perfeito. Porque a NIP ela serve para analisar todas as questões, sejam assistenciais, sejam administrativas, negativas, mesmo, até reajuste você pode cadastrar. Então, se qualquer reclamação... Mesmo plano coletivo. Mesmo plano coletivo, você pode, né? Isso é bem interessante. Até para se preparar para o judiciário, porque aí você tem uma prova inequívoca, né, do problema, da tentativa de resolver extrajudicialmente, né? Mostra sua boa-fé. E a operadora é obrigada a responder. Tem prazo? Tem 10 dias úteis. Mas normalmente elas respondem antes, mas elas têm 10 dias úteis e elas de fato respondem, tá? Então, assim, vale a pena cadastrar essa reclamação na ANS. Primeiro porque para algumas questões ela tem resolutividade, ou mesmo para produzir prova. Entendi. Bom, eu queria também deixar registrado aqui que nós convidamos as entidades que representam as empresas que operam no setor de saúde suplementar, né, como a Abrange e a Fena Saúde, para participar do programa, mas elas optaram por não enviar representantes. Em nota divulgada anteriormente sobre esse assunto, a Abrange já afirmou que as operadoras avaliam continuamente cada um dos seus produtos comercializados em conformidade com as regras da ANS e ressaltou a possibilidade do consumidor fazer a portabilidade do plano. Então, está aqui registrado. Maravilha, pessoal. Queria então agradecer a presença de vocês aqui, essa conversa. Espero que tenha sido muito esclarecedora para quem está acompanhando a gente, né, os nossos ouvintes, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast. E se ficaram com alguma outra dúvida, manda para a gente que a gente tenta ir atrás dos especialistas para ver o que pode ser feito, né, esclarecer essa dúvida. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Marcos. Obrigada, seu José. Eu que agradeço.
No programa de hoje, nós falamos sobre o cancelamento unilateral dos planos de saúde pelas operadoras. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Você tem alguma dúvida? Passou por alguma situação parecida? Comenta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então se você preferir, segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Mariana Bonfim e Gilmara Santos, direção técnica de Mariana Shimojo e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.